Voltamos aqui com o TV Mar News. Gente, no bloco passado eu mostrei aqui para vocês uma nota coberta, imagens de um tubarão que teria sido pescado lá na lagoa da prainha, lá da Barra Nova, né? E a gente está agora com o Viderlan Araújo ao vivo lá no local, que vai nos passar informações. Viderlan, e aí, foi conversa de pescador? A gente tem aqui, inclusive, aí mostrando atrás, né, a imagem desse tubarão fêmea, grande e já adulto. E eu queria saber de você, Viderlan, que já apurou aí a história, de fato, é história de pescador ou realmente foi verdade? Bom dia para você. Bom dia, Porlane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, o pessoal que acompanha o programa TV Mar News pelo portal gazetaweb.com. Vou logo direto, viu, Porlane, responder a sua pergunta. Um local como esse, onde nós estamos aqui, em um posicionamento privilegiado, em que existe o encontro do mar, né, ali na frente, mar aberto, e logo depois o encontro com a lagoa, que vem, inclusive, da Lagoa Mundaú para a Lagoa Munguaba. É um canal exatamente que existe, mas o que eu posso afirmar é o seguinte: conversando com os moradores, aqui desde que nós chegamos, alguns moradores, e todos não querem aparecer porque ninguém quer assumir, na verdade, essa brincadeira de mau gosto. Tudo não passou de fake news. A questão do tubarão é verdadeira, é verídica, mas ele foi capturado um pouco mais afastado da nossa costa. É aquele tubarão chamado tubarão cabeça chata, que nós vimos agora há pouco no vídeo, né? Você mostrou para os nossos telespectadores. Observe que lá no fundo os pescadores trabalham normalmente, sem nenhum tipo de preocupação. Também há alguns meses surgiu nesta região, mas no outro lado, lá em Marechal Deodoro, de que uma cobra teria aparecido, uma cobra enorme, na Lagoa Munguaba. E aquilo acabou também sendo um motivo de muitas divulgações nas redes sociais e que gerou um certo pânico. Depois surgiu a notícia de que aquilo tinha acontecido em Sergipe. Mas a questão do tubarão, que foi relatada aí, nós mostramos essa imagem, que trouxe sim um volume de informações e de dúvidas desde o dia de ontem, foi verídica a captura desse tubarão, claro, o tubarão estava morto, né, o tubarão fêmea, mas foi capturado no mar. Aqui não existe, por exemplo, uma possibilidade de chegada do tubarão, porque existe um banco de areia que acaba filtrando e impedindo a passagem de um animal daquele porte, né, de um tubarão daquele porte para essas águas. Estamos aqui em um canal, em um ponto privilegiado, como já foi mostrado pelo Francisco Nogueira, e que essa situação tinha gerado sim certas dúvidas. No local onde nós estamos, eu falava para o Chico quando chegava aqui, Porlane, ano passado, em maio, eu vim para uma comemoração à casa de um amigo que fica bem aqui próximo, e já observei, quando cheguei hoje pela manhã aqui, já faz um ano exatamente, uma movimentação também no solo, em que a areia da praia já tem ocupado muito espaço. Essa região é muito normal que isso aconteça, com essas mudanças exatamente na areia do mar, que acaba se envolvendo aqui com as casas e com parte da lagoa, o que gera um assoreamento. Quando o vídeo foi publicado ontem, foi publicado de que o tubarão tinha sido capturado na lagoa, e na verdade não foi assim. Mais uma notícia que gerou pânico. Nós não temos aqui o chamado detetive virtual, como acontece todos os fins de semana na Rede Globo, né, com o fantástico com Tadeu Schmidt, mas podemos afirmar que a notícia foi uma notícia falsa em termos de captura do tubarão aqui na lagoa. Não foi aqui, tá certo? Alguns nativos da região falaram que o tubarão, inclusive, depois de que foi retirado do mar, foi tratado exatamente um pouco mais na frente, e há indícios de que agora sim, primeira mão aqui para a reportagem da TV Mar, a embarcação teria sido aquela. Há indícios exatamente que a embarcação teria sido aquela, é só fazer o comparativo no vídeo. Que a embarcação que o tubarão foi trazido, né, do mar para cá, teria sido aquela que está logo ali. O Chico Nogueira está mostrando agora nessas imagens, em que o tubarão teria sido tratado aqui praticamente no início da Marina Catiçaba, mas a informação foi uma informação falsa de que ele foi capturado na lagoa, tá certo? Para não gerar pânico nas pessoas, para não gerar nenhum tipo de dúvida a respeito desse assunto. Quando o vídeo foi publicado, se falou também na possibilidade de que as pessoas evitassem tomar banho, aquela coisa toda, nada disso, tá certo, Porlane? A informação das pessoas é que o tubarão foi capturado lá realmente um pouco mais afastado, né, em alto mar, não em alto mar, mas um pouco afastado dessa região no qual nos encontramos, foi capturado no mar e aí foi removido pelos pescadores aqui para a Marina Catiçaba, tá certo? Então tudo não passou de uma notícia falsa, um excesso de informação que gerou pânico sim na sociedade, que gerou pânico sim nas pessoas que moram aqui na região. Alguns até falaram ontem com a imprensa, né, alguns moradores, mas estranhamente também de ontem para cá
todo mundo sumiu e evitou comentar esse assunto, o que não passou de uma grande brincadeira, uma brincadeira de mau gosto para levar pânico no final das contas. É preciso filtrar bem esse tipo de informação para que daqui para frente a população possa ter de uma forma verídica a notícia. Então, nessa região aqui, tubarão, pelo menos a princípio, é utopia, tá certo? Apenas naquela questão depois do canal, que é normal, estamos também falando de uma questão de um mar sem arrecifes, né, nessa região, então é normal ter tubarão exatamente muito nas proximidades da costa aqui de Maceió, principalmente nesse trecho que é justamente entre a Praia da Avenida, Praia do Sobral e a Barra Nova, tá certo, Porlane? Então essa informação é que nós temos que passar. Nativos passaram pra gente que o tubarão foi capturado no alto mar, em alto mar, tá certo? E trazido para cá na Marinha. E aí o que acontece? Um vídeo foi feito aqui nas proximidades para poder deixar a população naquele clima de pânico. Mas nós fizemos o nosso papel, trazendo a informação verídica para os nossos telespectadores. Viderlan, muito obrigada pela tua participação, obrigada aí por desbancar então essa fake news, tá bem? E a gente vai ao vivo agora via Skype conversar com Cláudio Sampaio, ele que é professor de lá da UFAL Penedo e vai nos passar informações a respeito desse bicho que foi capturado lá. Cláudio, muito bom dia para você. É comum o aparecimento desse tipo de tubarão aqui na nossa costa? Bem, muito bom dia a todos. Eu agradeço o espaço, né, para tratar de um tema que atrai tanta atenção do grande público. Sim, os grandes tubarões, né, costumam frequentar as águas alagoanas, mas é importante que a gente dê o devido destaque que essa espécie, que é conhecida popularmente como cabeça-chata, ela apresenta hábitos costeiros. O que isso quer dizer? Que frequentemente ela é encontrada, ela é pescada em águas rasas e particularmente próximos de estuários, rios, lagunas e recifes de coral, né? Então, a pesca de um grande tubarão próximo da praia não nos traz grande surpresa. Que é o mesmo tipo de tubarão que a gente comumente também encontra lá na região lá de Boa Viagem, Recife? Isso, é a mesma espécie. Essa espécie, ela tem pontos e tem hábitos, e tem uma dieta bastante ampla, né, que a gente chama de generalista. Ela come pequenos peixes, outros tubarões, aves e até mesmo arraias. Por ter um grande porte, por viver tão próximo da praia e ter essa dieta tão ampla, acidentes, né, que chamamos de incidentes com humanos, em algumas regiões são frequentes, como é o caso da região metropolitana do Recife. Lá é um caso muito específico, né? Nenhum outro lugar do mundo tem aquelas características, né? Uma praia extremamente rasa, né? Que tem um canal profundo que conecta essa praia rasa com a região portuária do Suape. Então, muitos estudos indicam que a construção do porto de Suape provavelmente alterou, né, desequilibrou o ambiente, fazendo com que esses tubarões se aproximassem mais da praia, especialmente daquela região de Boa Viagem, e tivesse, né, essa interação negativa com os banhistas. Voltando aqui para o nosso estado, Cláudio, seria comum se de fato esse bicho de fato fosse encontrado lá na lagoa? É possível então que isso aconteça? Sim, é possível. O tubarão cabeça-chata é um dos poucos tubarões que tem uma incrível capacidade de frequentar grandes rios. O cabeça-chata, ele é conhecido de muitas localidades ao redor do mundo. América Central, África do Sul, Austrália, Sudeste Asiático. Em todas essas regiões, ele já foi encontrado subindo o rio. Então, aqui no Brasil, tem casos de capturas de tubarão cabeça-chata a mais de 1.000 quilômetros do mar, dentro do rio Amazonas, né? E outros rios também ali da região do Pará. Então, a ocorrência desse tubarão em lagunas, né? No caso, nossa lagoa, e até mesmo subindo alguns rios, não é nenhuma surpresa.
É um fato para que os banhistas e frequentadores daquela praia ali na região da praia, eles precisam ficar atentos após a pesca desse tubarão? Olha, é uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte: observou um tubarão, observou um grande peixe próximo, né? Saia da água, né? Se retire e observe esse peixe com a margem de segurança de 100%. Não é uma exclusividade do estado de Alagoas, mas a forma com que estamos lidando com o nosso litoral é preocupante. Aterros de manguezais, poluição através de esgoto in natura, resíduos sólidos, né, que são os lixos, basicamente cerca de 90% deles formados por plástico e outros materiais poluentes. Então, é muito mais fácil, né, aqui no estado de Alagoas, né, onde a gente tem um pouco mais de dados, que um banhista sofra um acidente com vidro, né, lançado de maneira indevida na praia, com uma lata enferrujada, do que um acidente de tubarão, que, curiosamente, né, devido à proximidade com o estado de Pernambuco, onde a gente tem esse problema, aqui nas águas alagoanas não há nenhum registro de incidente envolvendo tubarão com banhista, com surfista. O que a gente conhece, o que a gente tem, são acidentes que envolvem profissionais, os pescadores, né? Muitas vezes o pescador, ao tentar embarcar ou ao fisgar um peixe desse, pode sofrer algum acidente, né? Pode ter uma lesão. Mas banhistas, surfistas e mergulhadores, não há qualquer registro de incidente envolvendo tubarões no litoral alagoano. Muito bem, eu gostaria muito de agradecer então a tua participação aqui no TV Mar News, Cláudio. Até um próximo encontro, tá bem? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Pois é, gente, ficou aí pra gente, né, para que você pudesse acompanhar. A gente que vem falando desde do início do programa dessa situação, esse tubarão que apareceu lá na região da Prainha. A gente viu aí que ele não estava na lagoa, foi pescado em alto mar e apenas desembarcado lá na lagoa. Ou seja, foi história de pescador, como diz o ditado popular, né? Mas vale aí a gente ficar atento, como bem frisou o Cláudio Sampaio. É comum, sim, que esse tipo de animal acabe entrando na lagoa por ser estuária, tá bom? E a gente agora vai mudando um pouco de assunto e vai falar agora, falando agora do nosso quadro Penal News, certo? Já estamos aqui recebendo, então, Bruno Calado. Bruno, bom dia para você. Você costuma pescar, Bruno? Não, pescar não. Costumo comer peixe, mas pescar não. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos. Então, hoje a gente fala sobre intercrimes, caminho do crime. O que é isso? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Hoje trazemos o assunto intercrimes, que quer dizer, é uma expressão em latim, que quer dizer caminhos do crime, trajetória do crime, fases do crime. É o estudo do crime, a criminologia é a ciência que estuda o crime, e o intercrimes é um assunto abordado pelo próprio direito penal, pelo próprio direito processual penal e áreas afins, e traz justamente essas fases do crime, desde o início até a sua consumação. Então, justamente essas fases, esse processo de evolução, desde o surgimento da ideia até a consumação de fato do crime, se chama intercrimes. É justamente essa pluralidade de fases que chega até a consumação. E quais são as fases do intercrimes? Olha, as fases do intercrimes, elas são divididas em dois grandes grupos, a fase interna e a fase externa. A fase interna, ela é composta pela cogitação, é a primeira fase do intercrimes. A cogitação é quando há aquele pensamento subjetivo, aquele pensamento interno do futuro criminoso, onde ele começa a articular, onde ele começa a montar estratégia de forma interna, começa a escolher dia, começa a escolher local, vai taxar a vítima. Então, toda essa fase de cogitação, de preparação interna, chama-se cogitação, é a fase interna do intercrimes. E depois é seguido já pelo grupo da fase externa, a começar pelos atos preparatórios, que é a fase de preparação. A preparação, diferentemente da cogitação, já é a fase de transição da fase interna para a fase externa, onde de fato ali já se inicia os atos preparatórios, já começa a se comprar uma arma, já começa a se
for usar um veículo, já começa a comprar o veículo, já começa a providenciar o veículo, uma faca, um revólver, uma pistola. Então, esses são os atos preparatórios do crime. Em seguida, já adentrando nos atos executórios, que é a fase de execução. É quando se usa daqueles instrumentos, daqueles petrechos já formulados na fase preparatória para, de fato, se iniciar a execução do crime. Finalizando com a consumação. A consumação é quando há o preenchimento do núcleo do tipo. Exemplo, trago o famoso artigo 121 do Código Penal que diz matar alguém. Então, quando se de fato o indivíduo, vejamos, cogita matar alguém, ele está ali escolhendo o local, tal dia eu vou matar aquela vítima, vou matar com o uso de uma pistola, com o uso de um revólver, com o uso de uma faca. Então, ali é uma cogitação. A preparação, ele sai se ele ainda não tiver um veículo para se deslocar até o local do crime, se ele não tiver uma pistola para assassinar aquela vítima, então ele sai providenciando esses objetos, esses utensílios. E a fase de execução é quando chega para matar. Dispara, efetua um disparo, esfaqueia e diversos outros modos de execução. E a consumação é atingida quando, de fato, aquela vítima vem a morrer. O artigo traz matar alguém. Então, quando de fato aquela vítima vier a morrer, então a consumação estará caracterizada. Há outros meios de cometimento sem que haja a consumação. Há a tentativa, há o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz, a desistência voluntária. E eu trarei esses institutos do direito penal no próximo programa para explicar melhor. Pois toda essa explicação que você passou para a gente acende também alguns termos que a gente já conhece, já vê muito, inclusive, é quando a gente fala em crime premeditado, que eu acredito que você venha falar, então, nas suas próximas participações, e quando a gente fala também sobre autor do crime, a autoria intelectual e o autor mesmo prático, digamos assim, né? Isso. Tudo isso envolve também exatamente essas etapas do intercrimes? Isso. A cogitação, ela se assemelha bastante à autoria intelectual. Autor intelectual do crime é aquele que idealiza, é aquele que monta, que prepara, que estrutura o crime, o delito. Então, a autoria intelectual se resume a isso. E a autoria material, o autor material do crime é aquele que vai lá e já começa com a segunda fase externa, que é a fase de execução. Então, aquele que vai lá e executa é o autor material. Aquele que está pensando, que está formulando, que está montando uma estratégia, modus operandi do crime, é o autor intelectual do delito. Então, a autoria intelectual, a autoria material, justamente compõem também de forma indireta o intercrimes. E todas essas fases que você citou, Bruno, são puníveis? Não. A fase de cogitação, por exemplo, ela não é punível. O fato de você estar cogitando, de você estar pensando, tramando um delito, não é passível de ser punido, certo? Seria muita injustiça até a gente estar aqui cogitando, pensando e depois se arrepender e nem iniciar as fases executórias e ser punido por aquilo. Mas os atos, das 4 fases faladas aqui, a cogitação, preparação, execução e consumação. A cogitação e a preparação, em via de regra, não são puníveis. Mas veja, tem exceções no Código Penal, como a associação criminosa. A associação criminosa é aquela reunião entre os criminosos para estruturar o delito. Então, só do fato de estar ali, de sentar numa mesa para estruturar o delito, já está cometendo o crime, já há uma ameaça para a sociedade. Então, não é necessário que haja atos executórios do delito que se almeja com aquela associação criminosa para que seja punido. Basta aquela reunião, aquela preparação. Então, é um exemplo de quando a fase preparatória é punível. Na associação criminosa, por exemplo, em petrechos para falsificação de moeda, só de ter ali aqueles instrumentos para falsificar moeda, já está cometendo crime, não é necessário que se fabrique a moeda. Então, cada fase tem questões peculiares. A consumação, por exemplo, trago o exemplo do crime de extorsão mediante sequestro. O crime de extorsão mediante sequestro é quando se sequestra, quando se priva a liberdade de alguém a fim de obter alguma vantagem indevida, vantagem monetária, vantagem financeira, né? Então, não é necessário que haja o pagamento. Só de ter aquela extorsão já está caracterizado o crime. Muito bem. A gente agora, é claro, pode pedir para que você leia a sua poesia que você sempre traz aqui comumente para a gente. Sim, hoje eu trouxe uma poesia, Paulane. É muito bom quando há a reciprocidade, quando não há a unilateralidade do sentimento.
quando o sentimento é trazido de forma bilateral, de forma que haja uma sintonia. Então, eu trouxe uma poesia hoje chamada Reflexos. E ela diz o seguinte: no contágio do sorriso que gera felicidade, não há nada melhor do que o reflexo de um sentimento que seja conexo e enalteça o que se chama reciprocidade. Ser feliz é algo muito subjetivo. Existe aquele que tem tudo, mas não tem nada, aquele que com pouco já se agrada, como quem que se contenta com um gesto afetivo. A felicidade está no olhar, atitude ou semblante, está naquilo que lhe faz bem de maneira constante. Ser tocado pela alegria traz leveza do riso que transcende simpatia. Deleitar-se na felicidade alheia é mostrar que de coisas boas se recheia. Ser feliz é ter a coragem de usar a reciprocidade como autêntica engrenagem. A melhor receita é quando o sabor da felicidade aumenta quando há pitadas de reciprocidade. Ser bom para receber o bem, encontrando a alegria na alegria de outro alguém. Muito bem, parabéns mais uma vez pelas suas palavras, Bruno. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.